tudo por causa de um grande amor. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje é dia 30 de março, terça-feira santa. Nós queremos hoje então meditar com Cristo, servo sofredor, o Senhor dos passos, que toma sua cruz aos ombros e segue para o Calvário. Não segue para a morte, porque ela é transitória. Segue para a vida. E Ele nos convida também a tomarmos nossa cruz e segui-lo, que sigamos os seus passos. Façamos então a nossa oração, preparando o nosso coração para este momento orante em que nos colocamos de coração aberto para vivenciar os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ó Senhor dos passos, como é duro contemplar tua face dilacerada pela violência. Caminhas para o Calvário, levando consigo todas as dores da humanidade. Em seu rosto marcado pela brutalidade dos poderes deste mundo, vejo o rosto de muitos irmãos e irmãs que não têm sua dignidade respeitada e que por isso são vítimas de violências de inescrupulosos algozes. Índios, negros, mulheres e homens, LGBTIs, moradores de rua, migrantes, ribeirinhos, são muitos, Senhor, e com muitos nomes. Vítimas da violência das mineradoras que desapareceram na lama de Mariana e Brumadinho e em tantos outros lugares. Mulheres que silenciosamente são mortas dentro de seus próprios lares. Juventudes ceifadas pela violência do narcotráfico e do trânsito. Guerras e mais guerras espalhadas pelo mundo marcam a face de crianças e seus pais que não têm para onde fugir. Vejo seu rosto, ó bom Jesus, chagado e maltratado, no rosto de inúmeros enfermos que não têm acesso a um digno tratamento médico, pessoas que morrem à espera de uma cirurgia por não ter dinheiro para comprar um remédio ou até mesmo em filas para conseguir respirar, buscando vagas em UTIs neste tempo tão difícil de Covid. Ó Senhor dos passos, dissestes que quem deseja a vida deve seguir seus passos, tomando a cruz de cada dia. Dai-me a força para nunca desanimar e não ter medo do sofrimento e da dor, buscando sempre seguir vossos passos, pois eles nos conduzem à ressurreição, onde toda lágrima será enxugada. E aí então não contemplarei mais teu rosto sangrento e flagilado, mas tua face gloriosa, repleta de vida e alegria. Amém. Façamos então neste momento a escuta atenta da palavra que o Padre Wallace nos dirige, falando da liturgia deste dia. Senhor, os vossos passos queremos imitar. Tirai nosso cansaço, fazei-nos caminhar. Senhor dos passos, bom Jesus, por nosso amor, levando a cruz. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Estamos então na nossa caminhada litúrgica da Semana Santa, uma espiritualidade profunda, pois ela nos convida a uma meditação nesse mistério da paixão e da morte de Jesus, que pela nossa fé desemboca no grande aleluia da ressurreição. Como temos partilhado esses dias, a segunda, a terça e a quarta, é uma oportunidade para meditarmos os momentos antes da paixão do Senhor,
e, tradicionalmente, à terça-feira, voltamos o nosso olhar para o Senhor dos Passos, Jesus que toma sua cruz e sobe para o Calvário. É um tempo de silêncio para adentrar dentro de nós mesmos e verificar até que ponto somos inocentes pela morte de Jesus e de tantos dos nossos irmãos e irmãs que todos os dias sofrem uma paixão por causa da maldade humana e que por isso também carregam hoje a sua cruz. A terça-feira da Semana Santa, a Igreja dedica um pouco mais tempo de oração, lendo alguns textos do Evangelho que têm as falas dos últimos momentos, como já dissemos, antes da paixão do Senhor. Por isso ela ainda guarda o uso dos paramentos roxos, o altar sem flores, os cantos ainda um pouco fúnebres, no seu penúltimo dia da Quaresma, que será o dia de amanhã. Celebrar o dia do Senhor dos Passos nas procissões ou devido à pandemia, ainda que somente venerando a imagem de Nosso Senhor, de Jesus subindo para o Calvário, é celebrar um passo à frente, então, para a Páscoa que tanto esperamos neste final de semana, no final desta grande semana. Então, neste dia, contemplamos o servo sofredor do Senhor, que é Jesus, e deixemos que o nosso coração seja tocado pelo sofrimento dos mais abandonados, pois isso é atualizar a liturgia da Igreja. Deixar que o nosso coração seja tocado hoje pelo sofrimento dos mais abandonados, dos que sofrem injustamente por serem cristãos em tantos países no mundo, onde ainda é proibido ser seguidor de Jesus. O Papa Francisco tem falado muitas vezes das surdas perseguições contra os cristãos. Isso não acontece só em países distantes de nós, mas às vezes no nosso país e na nossa família, na nossa própria comunidade, porque há alguém que quer seguir Jesus Cristo. Estejamos perto dos que sofrem pressões, que tentam impedi-los de seguir Jesus sofredor e pressões para negar a própria fé. Você conhece alguma dessas pessoas? Esteja perto dela. Ajude também essa pessoa a carregar a cruz, como nós hoje ajudamos a carregar a cruz junto com a imagem do Senhor dos Passos. Para meditarmos e contemplarmos o Jesus que carrega a cruz, o Senhor dos Passos, podemos buscar na Bíblia inspiração para este nosso dia. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 11, Paulo nos diz: ele tinha a condição divina, mas não se apegou à sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Embora sendo Deus, se fez tão pequeno, tão frágil, se fez humano. É um convite também para que nós sejamos verdadeiramente humanos. A nossa humanidade consiste na obediência ao projeto de Deus. Quando nós desobedecemos a esse projeto de vida, de justiça, de paz, deixamos de ser humanos. E Jesus, ao carregar a cruz, nos mostra a sua verdadeira humanidade. Ali está um dos pontos fortes da encarnação. E o próprio Cristo recomenda a cruz como caminho de seguimento. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e me siga. Está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 23. Também nós vemos no mesmo Novo Testamento, na carta aos Gálatas, Paulo falando da loucura da cruz, que é a razão de todo ser cristão. Fui morto na cruz com Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. E esta vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Nós vivemos de fato a nossa vida pela fé. E Paulo continua: quanto a mim, que eu não me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Pois a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus. Os judeus pedem sinais e os gregos procuram a sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Assim nos fala Paulo no capítulo 1 da Carta aos Coríntios. O que é a cruz para nós? O que é para nós Jesus crucificado? Certamente não é por masoquismo que fazemos da cruz um ponto referencial na nossa leitura da Palavra de Deus. Pelo contrário, amar a cruz por uma compreensão profunda do seu significado. Amar a cruz pelo amor. São Francisco de Assis teve um profundo amor pela cruz do Senhor. Viveu intensamente seu amor à paixão. Ele era o homem da encarnação, o homem do Natal, mas o homem também da paixão, a ponto de trazer no seu corpo as chagas do crucificado. Nós também somos chamados a buscar na cruz a força para a vivência da nossa fé. A cruz deve ser o mais antigo e mais difundido símbolo humano que se tem conhecimento. Muito antes da vinda de Cristo na carne, nós a encontramos nas seculares mandalas do Tibete, nos tapetes da Pérsia, nos desenhos e na arquitetura de todos os povos. Achamos a coisa mais natural reforçar nossos móveis e construções com barras cruzadas ou assinalar nossas opções no papel com uma cruzinha. Justamente porque está no âmago da nossa natureza enfrentar o corte e o cruzamento que simbolizam a tensão entre os opostos. A cruz é o símbolo que melhor expressa a união dos opostos que precisa acontecer em toda a vida saudável e madura. A cruz é um símbolo muito positivo quando consideramos a vida nova que dela brota. Sem a cruz não pode haver crescimento no amor ou maturidade, nem plenitude ou equilíbrio, nem vida e energia, nem relacionamento pessoal entre Deus e a humanidade. O amor, a plenitude e a santidade só se tornam autênticos e ativos na presença de uma tensão sempre consciente. A cruz é então um instrumento de purificação, de realização, de plenitude. A cruz não foi loucura para os santos, não é loucura para nós. Ela é símbolo de purificação, símbolo da dor também. Significa luta, sofrimento até a morte. A crucifixão de Jesus representa o gesto de imenso amor de Deus que, para ser solidário conosco, assume a cruz, os sofrimentos, para ensinar que só dessa fonte é que jorra vida plena. A cruz é a chave da história humana e da história de cada um. Parece ser esse o sentido de toda a meditação da paixão do Senhor, bem como o sentido da via sacra. Que nós possamos hoje, então, seguir o Cristo com sua cruz, o Senhor dos passos, seguir seus passos, para assim alcançarmos a vida. Que o Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe e que nós possamos cada vez mais compreender seu amor por nós. É por amor que ele assumiu a cruz. É por amor que ele deu a vida. É pelo amor que ele nos chama a segui-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Senhor dos passos, por Jesus, por nosso